Olá, bom dia. Hoje é domingo, dia 26, né, de abril de 2026 e eu estou aqui mais uma vez fazendo alguns vídeos aqui curtos, né, rápidos, a respeito de orientações espirituais. Eu não sou nenhum líder, não sou nenhum mestre, não sou nenhum guru, não sou nada. Sou apenas um voluntário que está à disposição de ajudar as pessoas a encontrarem um caminho que vai trazer a elas muita paz, harmonia, tranquilidade, retidão, bem-aventurança, paz, entendeu? Nesse mundo agitado que nós estamos hoje aí, é bom a gente seguir, ter um propósito de vida, né? Ter uma finalidade, uma meta, para podermos aí evoluir, alcançarmos aí estados, evoluir, né? Estados superiores de consciência, é o despertar da consciência. Então eu tinha relatado alguma coisa sobre o Amenófis IV, que foi um faraó do Antigo Egito, da 18ª dinastia, que vivenciou um processo de libertação, de iniciação, né, iniciações dentro das pirâmides, né, ou nos templos, né, aos quais o pai dele tinha feito alguns, e que foi Amenófis III. Então, ele recebeu uma genética, vamos dizer assim, uns cromossomas diferenciados da raça adâmica, da raça humana, certo? Então isso facilitou que ele também entendesse melhor o processo, o caminho espiritual. Então ele tem a Kundalini desperta, ele tem os 7 chakras todos desenvolvidos, ele despertou a centro ágil, centro coronário, Sahasrara, ele despertou com a subida da Kundalini todos os potenciais espirituais, entendeu? Aquele arco-íris, o arco-íris que sai aqui quando o Kundalini desperta, aquela nuvem de luz, entendeu? Então ele tem aquela evidência, ele vive e não vive mais na terceira dimensão, entendeu? Esse aspecto, essa consciência, ela é muito avançada. Então, para chegar nesse nível, a pessoa tem que estudar, tem que se preparar. Então, isso é conhecido como campo iniciático. Então, para você chegar nesse campo iniciático, é necessário você receber uma pedra de toque, assim como eu recebi de um iniciado. Então, o iniciado, ele dá a pedra de toque, o sentimento dele desperta outra pessoa, tanto a nível físico, encarnado, quanto a nível espiritual. Isso certo é acontecer no nível físico. Eu fui tocado, recebi a pedra de toque 2 vezes. Uma por um ser, que foi o meu verdadeiro mestre. Ele se manifestou e eu era criança, ele tocou em mim e despertou a Mônada. A Mônada, que é iniciada em mim, ela fez com que ela reconhecesse quem eu sou e quem é ela. Esse é um ponto. O outro ponto é quando você, depois, na vida, durante você vai vivendo vida, vai sofrendo os embates da ação e reação, das poluições mentais, vai vivenciando essa vida dupla de dualidade, né? Certo, errado, positivo, negativo, dia e noite, solar, lunar, passivo, ativo, entendeu? Você vai acordando porque se você não acorda por evolução, você vai acabar acordando por revolução. A revolução é mais dolorosa, é pela dor. A evolução é quando você recebe o toque. Isso tudo foi explicado para mim. Eu recebi por evolução pelo segundo amigo espiritual, que esse já era encarnado, já era iniciado. Era um professor. Trabalhou aqui em São João há muitos anos, ele era professor, ministrou 2 colégios ele era formado em filosofia, tinha, que eles falam lá, cadeira para dar aula de matemática, física e química. Antigamente era assim, o cara formado em filosofia, mas se ele tivesse uma boa estrutura, vamos dizer, notas, né? Foi muito bom, ele recebia cadeiras, como se fossem cadeiras para poder ministrar, dar aula de outras funções, outras áreas, vamos dizer assim. Então ele era o iniciado, ele recebeu também as iniciações dele,
fez contato com os mentores dele, ele me explicou isso tudo, não vou entrar nisso aqui agora não. Então eu recebi essa pedra de toque dele. Então, depois os anos vão passando, você vai entendendo que o campo iniciático ele é muito amplo, não é uma coisa que fica dando volta com as rondas, as evoluções, as pessoas vão passar por um caminho mais tortuoso, até ir acordando aos pouquinhos, que leva milhões de anos. O campo iniciático ele faz aquele atalho. A mesma coisa, as pessoas que estão no campo espírita, elas estão num passo muito bom, bem adiantado. Mas é necessário que elas entendam outras portas, para que elas sigam outras diretrizes, porque senão elas vão ficar presas também na lei de reencarnação, indo e voltando, vindo para as colônias, voltando. Isso também tem que dar um salto. Então, agora eu vou falar de mim, não estou fazendo crítica não, vou falar de mim, porque quando eu recebi a mensagem desse Amenófis IV, Akhenaten, eu disse anteriormente que eu fui sendo preparado por guias espirituais, através de escritas, psicografia, depois veio as canalizações, depois veio os contatos no mundo astral, extrafísico, entendeu? Um monte de coisa foi acontecendo. Mas antes de você receber uma mensagem, vamos dizer assim, mais profunda, mais íntima, mais que somos já mais adiantadas devido ao salto quântico da Terra, que é o salto quântico da Terra que facilitou tudo isso. Essa época que nós estamos vivendo, uma época de transformação tremenda. Então, quem tem olhos para ver, que veja, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Isso, toda mensagem, quando ela vem de boca a ouvido, como o caso de uma canalização, o ser que está falando ali, por ele ser uma mônada, ele também tem que ter uma abertura para chegar até você, porque não é fácil não. Isso às vezes leva milhares de anos para isso acontecer numa encarnação. Pensa você que isso acontece assim, à torta e à direita? Não. Muitas revelações elas levam muito tempo, porque às vezes você não está preparado para isso. Então você tem que receber uma instrução, tem que estar preparado, tem que receber as iniciações, mesmo que você não tenha iniciações, vamos dizer assim, te comprovem aqui no mundo físico, você vai receber no plano astral, mas tem que estar encarnado. O vínculo tem que estar encarnado. Mas as escolas iniciáticas físicas existem para isso, para preparar os alunos para poder receber iniciações. Então você, para receber a iniciação de uma mônada mais avançada sua, você tem que receber o seu nome cósmico. Então, quando só me foi permitido o Akhenaten conversar comigo e outros mestres conversarem comigo, quando eu recebi o nome cósmico. Eu não vou falar meu nome cósmico aqui, mas eu tenho o nome cósmico porque eu sou de uma origem muito distante disso aqui. Então, eu estou abrindo esse jogo com vocês. Então, assim que você recebe o nome cósmico, que as forças de luz, que os seres de luz, eles te dão esse nome cósmico, você começa a abrir todas a sua ficha kármica, ela vai sendo toda ampliada e transformada. Então, é isso que aconteceu comigo. Então eu estou falando isso aqui porque o Steiner, Rudolf Steiner, esse livrinho aqui, Graus de Conhecimento Superior, ele fala de 3 fases importantíssimas das iniciações. Os graus do conhecimento superior, que eu já falei no áudio anterior, que você acaba que todo iniciado tem que despertar aquela evidência. Quem não tem aquela evidência desperta, voluntária, não é iniciado. Eu já estou falando direto, os chakras viram no sentido horário, e Kundalini desperta. Então, quais são os graus do conhecimento superior? A imaginação, segundo Rudolf Steiner. Primeiro. Segunda, a inspiração. Tudo são graus, são degraus. E a terceira, a inspiração e a intuição. Quando você chega no nível da inspiração e da intuição, você já está no nível onde o seu espírito, ou a sua mônada, já está lhe abrindo os olhos da percepção interna. Você já está vivenciando os poderes anímicos, o mundo anímico. Você já está vivenciando uma realidade suprassensível, conforme diz o Steiner. Então eu indico esse livro, indico esse, Conhecimento dos Mundos Superiores. Esse livro aqui é o livro básico, é o melhor livro dele, A Ciência Oculta. E esse livro aqui é o que eu digo. Todos esses livros foram escritos porque a Crônica do Akasha.
Todos esses livros foram escritos porque a clara evidência voluntária dele, os poderes anímicos dele, assim como dele do Jorge Adorno, do Max Rendel, que foi discípulo dele. Max Rendel era um alemão. Todo o conhecimento esotérico, rosacruciano, iniciático, assim como Goethe. Goethe foi o mestre que inspirou esse Rudolf Steiner. Goethe, a minha filha teve na casa dele, na Alemanha, quando ela foi lá. Goethe, um grande filósofo alemão, que era um grande iniciado, inspirou Steiner. Aconteceu tudo com ele, tudo que vocês puderem, tudo que foi escrito como esse grande escritor da antroposofia, da matemática, da cura, das ciências exatas, da vidência, da clarividência, tudo está aqui em Steiner. Então, da mesma forma que você tem essas inspirações, tem essa intuição, tudo isso é para as pessoas entenderem que o campo iniciático ele é muito importante. Aproveitem essa encarnação, que não é fácil isso, para que na próxima, ou se tiver próxima, não sei nem se vai ter, se pode ser nesse planeta, você ter oportunidade de ir desabrochando as rosas, a rosa que tem no seu coração, o átomo semente, conforme diz Max Hegel, que é um átomo que grava tudo, toda encarnação é gravada nele, passa pelo sistema coronal que tem dentro desse chakra, Anahata, e tudo é gravado no átomo semente, que é conhecido por um átomo grão-mestre, que é o Cristo interno, entendeu? Então, o caminho iniciático é isso que eu falei, existe a preparação, existe a iniciação, e existe a pós-iniciação, que é você se tornar um grande adepto, seja rosacruciano, seja teosófico. Madame Blavatsky falou muitas coisas maravilhosas, inspirada por 2 mestres ascensionados. Deixou a Doutrina Secreta também como uma obra magnífica. É tudo campo iniciático. E tem as obras de Patanjali também, que é do lado mais indiano, que é um dos maiores fundadores da yoga no mundo lá da Índia lá. Assim como Krishna, há 5.000 anos atrás, deixou seu grande legado. E se eu for falar, são muitos, mas aí voltando no campo iniciático, quando você recebe o nome cósmico, as portas vão se abrir. Então, até chegar no nome cósmico, você tem que fazer um trabalho de atualizações energéticas, a receber ajuda igual eu recebi. Eu sou muito grato pelos seres que não me abandonaram, eles sabiam da minha missão, e muito antes de eu encarnar, eu vim, eu já me propus a passar por tudo isso. Eu sabia que eu ia passar por tudo isso. Então é uma oportunidade única de você acordar e começar a realizar um trabalho. Porque o ego não deixa. O ego não deixa você abrir essas fronteiras aí da percepção extrafísica, extrasensorial, suprafísica, supramental. Supramental, conforme diz Ciro Albino, grande mestre. Trigueirinho, grande mestre. Falava muito das normas, falava muito supramental também. Foi orientado por um grande escritor, um grande yoga, um grande mestre, um grande jornalista. Entendeu? Então é isso aí. Sai Baba, Yogananda, muitos seres de luz, Krishnamurti, Osho, muitos seres de luz. Nigasata Datta Maharaja. E muitos outros seres aí. Eu lembro de todos eles, todos me vêm à mente, mas lembrar assim, então eu estou deixando aqui a importância de você ter o seu nome cósmico, receber o seu nome cósmico, se você for o ser multidimensional, e receber o nome cósmico. Quando você recebe o nome cósmico, seu corpo criogênico, que está fazendo a criogenia, que está em estado de criogenia, ele já está desperto. Por enquanto posso falar só isso. Fiquem na luz, fiquem na paz. Reflitam, refletem. Façam uma meditação. Busquem a verdade, busquem o autoconhecimento, a fraternidade. E se libertem. Namastê a todos. Fiquem com Deus.